vamos primeiro pedir a permissão de Jesus e a misericórdia dele, para que nós possamos fazer o culto e estudo da fraternidade, né? Então, o meu abraço a cada um de vocês, aos seus familiares, e vamos dedicar o nosso trabalho de hoje, as nossas vibrações de amor para todo o planeta Terra, tanto encarnado quanto desencarnado, para todas as pessoas que estão doentes com Covid, outras doenças internadas em hospitais, para aqueles que estão com fome, faltando pão, leite para as crianças, aqueles que estão abandonados, que estão perambulando pelas ruas, as pessoas que não têm um abraço, um carinho, um afeto, que nesse instante essa legião de espíritos benfeitores possam socorrer a cada um. E que nós possamos aproveitar estes momentos que estamos juntos para que nós possamos pensar, ter mais paciência, melhorar as nossas condições de amor, de ternura, de fraternidade, não só no nosso lar, com os nossos parentes, mas também até aqueles que nos ofendem, caluniam, e que precisamos aprender a perdoar, porque hoje estamos de um lado e amanhã estaremos de outro. Então, vamos pedir a esse Jesus misericordioso que traga para todos nós essa paz que nós necessitamos e que a terra seja envolvida na passividade, na ternura, no amor de Maria de Nazaré, essa mãe de todos nós. E que ela possa nos ajudar neste trabalho da noite de hoje. Hoje, gente, é um pouquinho longo, mas a parte que inicia, mas o que eu estou encaixando? Partes do Evangelho dentro do nosso estudo, para que nós não precisemos fugir do Evangelho de Jesus. Pode colocar, Cristiano. Da Verdade. Espírito da Verdade. Paris, 1860. Venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina, e como um segador liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos. E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram se faça ouvir para vos gritar: crede e orai. Porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza,
para não estender a mão em socorro dos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ou bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que do além-túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos cativos da vida, para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. Eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis o que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, Ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós porque me chamastes. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam.
Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma, e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais, quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Se você gostou, aproveite. Clique no sininho para receber nossas notificações. Pode colocar o assunto, o tema de hoje. Então, hoje nós vamos ver como é que o nosso Consolador chegou até a nós. A vinda do Cristo assinalou o maior acontecimento para o mundo. Ele não deixou nada escrito, não tinha uma pedra que fosse um travesseiro, ele tinha apenas 2 roupas e 2 mantos, e 2 sandálias. Mais nada. Então, ele veio nos mostrar o caminho. Então, o Evangelho seria a eterna ligação entre a terra e o céu, mas a mensagem pura foi modificada. Então, quando ele veio, ele não deixou nada escrito. E quando for escrever, muitas das palavras, como eu disse lá na reunião passada, uma palavra tinha vários significados. E muitas das vezes, os homens é que modificaram de acordo com como pensavam. Então, as trevas invadiram o coração dos homens, embora o Cristo tenha enviado diversos mensageiros. A civilização ocidental não conseguiu cristianizar. Então, o que acontece? Quanto mais o período da vinda do Cristo foi distanciando das novas gerações, e até hoje nós estamos vendo isso, nós estamos sentindo que o Cristo está sendo perdido dentro de muito de nós, né? E então o Consolador veio para fazer a ligação entre a terra e o céu. Mas chegou o tempo do reajuste dos valores. E essa é a missão do Espiritismo, como Consolador prometido. Reviver o cristianismo puro, aquele cristianismo que Jesus pregou. Salvar as religiões do orgulho, do egoísmo, e apontar no homem o seu verdadeiro caminho de espírito imortal. Então, por isso que é a eterna ligação entre a terra e o céu, porque, como disse agora mesmo a outra mensagem,
nada se perde. E o nosso espírito, ele é imortal. Então, vestimos novas roupagens para quê? Para aprendermos e exercitarmos aquilo que nós temos de melhor. E aquilo que ainda falhamos, vamos também fazer o exercício da reparação, né? E aí, então, vai mostrar como o Consolador chegou até nós. Pode passar, Cristiano. Como Cristo trouxe o Consolador? No ano de 1800, o Cristo convocou uma reunião no mundo espiritual com os espíritos guias da humanidade sobre a Europa, preparando a chegada do espiritismo. Chamou a Napoleão durante o sono, em desdobramento, e apresentou ao seu apóstolo Jean Hus, que foi Allan Kardec. A missão de Napoleão seria abrir o caminho para o trabalho de Allan Kardec na restauração do Evangelho. Entenderam? Então, o que Jesus fez? O mundo espiritual tem muitos espíritos guias, porque não é só a nossa galáxia, tem outras. Então, todas elas têm os Cristos, têm os espíritos guias, os engenheiros siderais, aqueles que tomam conta. Então, Jesus convocou para poder preparar a humanidade para a chegada do espiritismo. E quem foi chamado foi Napoleão. E para que ele se unisse a Jean Hus, que era Kardec depois, né, veio como Kardec, para abrir o caminho para a restauração do Evangelho. Então, Napoleão Bonaparte, em 1769 a 1814, o imperador da França e maior estratégia militar, foi chamado pelo Cristo para abrir os caminhos do trabalho de Allan Kardec com o Evangelho redivivo. Em outra encarnação, foi Júlio César, chamado para unir os povos da Europa. Previu a chegada do Cristo. 3 séculos antes do Cristo, foi Alexandre o Grande, chamado para disseminar o pensamento grego pré-cristão no mundo conhecido. Então, a pessoa, vamos pensar no Napoleão, vamos pensar nele. Aí a gente pensa assim, como é que ele era aquele estrategista, aquele militar que ele uniu toda a Europa, mas ele se perdeu pelo excesso de como se diz, vaidade e militarismo, né? Então, ele mesmo se proclamou imperador e ele aí se perdeu no caminho. Mas ele veio com a missão. E vocês percebam que ele, em 3 encarnações, depois teve outras entre meio, mas ele teve 3 encarnações que ele veio para unir o povo. Veio como Júlio César, né, entre os romanos, veio antes de Cristo como Alexandre o Grande, e veio como Napoleão. Então, nesses 3 encarnações dele, fora as outras, mas essas 3, as que são citadas de mais importante, ele aprendeu tudo que ele iria usar na Europa. Então, ele era um grande estrategista militar. Por quê? Ele precisava terminar com o tipo de vida que existia na Europa. Aí começou, na época, o feudalismo, antes tirar o feudalismo, aí começou a época das luzes, né? Que aí começaram a aparecer aqueles grandes pensadores, que vocês vão ver todos eles. Então,
O nome, Consolador prometido por Jesus, o reconhecimento. O Espiritismo vem cumprir a promessa do Cristo. O objetivo, trazer o Evangelho redivivo. Origem, no mundo espiritual com os espíritos superiores, coordenados por Jesus. No mundo material, Allan Kardec, que viria colocar as ideias da espiritualidade maior fisicamente na Terra, não só através dos livros, mas através das experiências das mesas girantes e depois dos médios que falavam a linguagem que os espíritos queriam para poder Allan Kardec contabilizar tudo aquilo ali de maneira científica para poder apresentar ao mundo o Consolador prometido. Pode passar, Cristiano. Jean Hus foi Allan Kardec? Sim. Nessa encarnação, Jean Hus, 1369 a 1415, foi um sacerdote checo e precursor da Reforma Protestante. Foi excomungado, condenado e queimado vivo. Então, o que vocês percebem? Geralmente, os grandes missionários, eles morrem de maneira brutal para poder implantar, infelizmente, na cabeça do homem incrédulo a verdade. Porque muitas vezes as pessoas é igual São Tomé, precisa pegar, precisa ver para crer, né? E todos eles foram perseguidos. E aí, o Cristiano, se você puder pôr essa imagem inteira, essa parte aí, seria bom. Essa parte aqui das estrelas aqui, ó. Seria bom. Tem como? Ó, aqui está mostrando. O Cristo convoca a reunião, né? Então, é Jesus aqui no meio e os guias espirituais à volta nessa reunião no espaço. Então, reunião do grupo. Jean Hus, Allan Kardec foi chamado. E aí, aqui é quando o Napoleão, na França, lá, no sono, ele, então, é levado fora do corpo para assistir essa reunião. Só que ele não chega perto. Ele tem o lugar que ele vai ficar. Porque para chegar perto desse grupo aqui, você precisa ser um espírito muito iluminado, que não precisa nem encarnar mais na Terra, né? Porque a pessoa não aguentaria. A pessoa não aguentaria. A luz, como se diz assim, o magnetismo, a eletricidade que sai desses guias espirituais, eu até estou falando um termo até muito pequeno, eletricidade, é como se fosse raios de amor, de paz, de tudo quanto é sentimento bom, só que ainda não estamos preparados para recebê-los. Se todo mundo fala assim, eu quero ir para o céu, mas tá bom, a pessoa desencarna e vai para o céu. Aí ela chega lá, ela vê que, isso é uma história que eu estou contando aqui para vocês entenderem. Ela, daí 2 dias, mas que beleza, deixa eu ver isso, daí 3 dias, aí ela começa... mas eu deixei o fulano lá embaixo, não posso deixar. Aí ela vê a ética, a moral que existe nesses lugares de luz, aí ela fala, não quero isso aqui não, eu não estou acostumada com isso, a pessoa não suporta. Por que ela não suporta? Porque ela ainda não venceu ela mesma. Então, é necessário nós vencer a nós mesmos,
seguir aquilo que Jesus nos deixou com tanto amor para podermos nós subirmos nessa escada da vida. Pode passar, Cristiano. Aí, Cartas e Crônicas, livro do espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Nele se descreve-se o encontro espiritual dos espíritos Jean Rus com Napoleão, desdobrado durante o sono, e narra os detalhes daquela reunião espiritual. O espiritismo é o consolador prometido? Sim. Todos os sofrimentos, misérias, perda de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, consolação pela fé e pela esperança. O Espiritismo é a doutrina dos espíritos superiores coordenados pelo Cristo, e no plano físico coube a Kardec a tarefa de materializá-lo. Por isso, o Espírito Emmanuel afirma: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Né? Então, o que o Espiritismo, Jesus, o Consolador, nos promete? Conhecimento das coisas. Sabemos que antigamente a gente pensava que morria e esperava o juízo final. Então, abre-se os túmulos para mostrar que o corpo perece, o que é da terra fica na terra, o que é do céu fica no céu, no espírito. Né? Então, ele mostra que existe a imortalidade da alma. Ele mostra, fazendo com que o homem saiba de onde vem. Eu vim de uma colônia, de um lugar espiritual. E para onde vai e por que está na Terra? Eu venho encarnar na Terra. Ele aqui fala da lei da reencarnação. Por quê? Eu preciso reencarnar para poder vivenciar de maneira diferente, mas os mesmos erros cometidos em outrora, né? E ele nos promete a esperança pela fé, que nós vamos encontrar com os entes amados que já desencarnaram, nós vamos diminuir os nossos sofrimentos e a miséria à medida da nossa melhora. Porque o mundo está desse jeito, porque nós também estamos contribuindo para que esse mundo fique desse jeito. Por quê? Porque o nosso pensamento negativo, de tristeza, de mágoa, de melancolia, forma uma egrégora à volta da Terra. Se junta todos os pensamentos de pessoas que querem matar, de ódio, de mágoa, de raiva, de ira. Então, isso fica à volta da Terra e volta para todos nós. Então, o Consolador, ele explica. Por que eu estou assim? Não, eu não preciso ficar assim. Eu estou atraindo, se eu estou sentindo melancolia, se eu estou sentindo muita tristeza, será que eu não estou atraindo algum irmão que também está nas mesmas condições e se veio até a mim? Então, eu preciso começar a pensar diferente, para que eu não entre na mesma sintonia desses nossos irmãos doentes, né? Porque eles são doentes, são irmãos que ainda não sabem que morreram, outros já são escravizados por aqueles espíritos muito inteligentes que fazem hipnose, tudo isso. Então, o que a doutrina nos chama? Temos que ter a fé raciocinada. Para ter a fé raciocinada, é necessário que conheçamos a doutrina, porque ela nos esclarece a verdade, o caminho.
o lugar, a calma, a alegria, que mesmo estando num planeta de expiação e prova, temos momentos felizes, só que nós não sabemos aproveitar, né? Pode passar, Cristiano, vamos para outra parte, que é o espírito de verdade. O espírito da verdade, é de verdade. Chegou o tempo do Cristo reunir uma equipe de espíritos sábios de todo o planeta, nas diversas áreas do conhecimento, para compor a equipe da verdade. Eles são os responsáveis pela restauração do Evangelho na Terra, no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e premiar os justos. Então, Jesus reuniu na espiritualidade, com os espíritos guias maravilhosos, decidiram que iam fazer que o Consolador prometido chegasse à Terra. Então, o que ele fez? Buscou entre espíritos os que eram sábios, que já tinham conhecimento, para compor o grupo que ia restaurar o Evangelho na Terra, para acabar com as trevas, confundir os orgulhosos e premiar os justos. Então, vamos continuar, Cristiano, pode mostrar aquelas fotos. Aí, o que nós estamos vendo? O Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito da Verdade. No século XIX, a humanidade já estava em condições intelectuais de poder compreender o Evangelho, não só pela fé, mas pela razão. O nome Espírito da Verdade, conceito, Jesus com a pleiade de espíritos sábios, equipe espiritual, espíritos luminosos das diversas áreas do conhecimento convocados pelo Cristo. A missão, restabelecer o Evangelho. A data, século XIX em diante. Então, agora nós vamos ver alguns dos espíritos convocados pelo Cristo para lançar as sementes e preparar a humanidade para receber o Consolador. Então, na ciência, lá, Emanuel von Swedenborg, Galileu Galilei, Arago, Blaise Pascal, Benjamin Franklin, Samuel Hahnemann. Os filósofos Sócrates, Platão e Jean-Jacques Rousseau. Na política, foi Emmanuel, o rei Luís IX, que foi chamado São Luís. Né? Foi Emmanuel. Depois, na religião, João Evangelista, Paulo de Tarso, Lázaro, Timóteo, Joana d'Arc, um espírito amigo que é Joana de Ângeles, que hoje trabalha com o Divaldo, Vicente de Paulo, Benedito de São Filadelfo, Erasto, Francisco Xavier, Félicité Robert de Lamennais, Jean-Maria Vianney, o cura d'Ars, e William Ellery Channing, não sei ler assim. Teologia, olha para vocês verem, Santo Agostinho, Afonso de Liguori, Fenelon, Jean-Baptiste Massillon e Lacordaire. E na literatura, Chateaubriand, Henri Heine e Delphine de Girardin. Então, vocês veem que vieram todos tipos, olha, ciência, filosofia, política, religião, teologia e literatura. Então, ele buscou esse conjunto de espíritos para que eles formassem uma pleiade na Terra para ajudar a reforma. E o Consolador
chegar nos corações das pessoas, né? Pode passar, Cristiano. O Emmanuel do Evangelho é o espírito guia de Chico Xavier? Sim, ele foi convidado a fazer parte dos espíritos da codificação. Ele foi o senador romano Públio Lentulus, teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Jesus. Inclusive, quando ele conheceu Jesus pessoalmente, ele não suportou a magnitude daquele ser esplendoroso e ele ajoelhou e chorou muito. Por quê? Porque ele foi mandado por César para investigar quem era aquele homem que fazia curas e levá-lo na presença de César para curar César, que era doente. Muito bem, mas quando a carta de Emmanuel chega, o César já havia morrido. E nessa carta, Emmanuel descreve Jesus perfeitamente. E essa carta está no Vaticano, onde ele descreve o tipo físico, a cor dos olhos, a cor dos cabelos, a mansidão, o olhar, tudo o que Jesus era, ele descreve. E Públio Lentulus, quando ele foi aclamado um grande senador, uma pessoa que ia ser mais respeitado naquela região, ele lá em cima recebendo os louros e lá embaixo Lívia, a esposa dele, sendo comida pelos leões, né? Então, esse é o livro há 2000 anos. Aconselho todo mundo a ler, porque conta a história de Jesus de verdade. E conta a história de Lívia e Públio Lentulus, que foi o guia espiritual do Chico. Muito bem. Aí Jesus fala para nós, espírita, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. O que adianta eu ser instruído e não ter amor, ser ignorante? O que adianta eu amar sem compreender? Por que eu amo aquela pessoa? Então é isso, é a fé raciocinada. Nós temos que aprender a amar, nós temos que aprender a estudar, a poder ver a verdade. E à medida que nós vamos procurando a verdade, os véus vão saindo dos nossos olhos e nós vamos encontrando as respostas para as nossas angústias, para as nossas tristezas, para aquilo que o mundo ainda não nos oferece. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, como nós estamos passando um período tão difícil, é isto. Vamos pensar nesse Cristo maravilhoso que ele fala, ele é o vencedor do mal. Então, vocês acham que o mal, ele prevalece por um tempo, mas só o bem vencerá. Então, vamos nos unir numa oração em conjunto para que esse Jesus cuide da nossa terra, como ele já tem cuidado, e todos os guias do universo possam vir nos ajudar nessa batalha, e para que o amor vença, e vença a impiedade, vença o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele se arraigaram são de origem humana. Então, quantas vezes existem equívocos em que as pessoas pensam, nossa, aqui Jesus errou. Não, foram coisas que as pessoas, em suas interpretações, deram, né? Vocês veem a Inquisição, eles torturavam as pessoas porque eram hereges. Hereges de quê? Pedindo para Deus, né? Então, dinheiro. O que Deus vai fazer com dinheiro? Gente, lembrem sempre,
tudo que compramos, tudo que temos na terra, fica na terra, nós não levamos nada. Vamos levar o quê? Uma consciência com fé raciocinada, com amor, ou uma consciência pesada? E aí, nós estamos hoje preparando o nosso caminho de amanhã. Quem é um espírito amigo? Joana de Ângeles é o espírito amigo, no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ela tem 2 mensagens assinadas: a paciência e dar-se-á aquele que tem. Esse espírito é o guia do médium Divaldo Franco. Tem só um pedacinho ainda, né? Qual a relação de Jesus com o Espiritismo? Isto. Qual é a relação de Jesus com o Espiritismo? Ele é o seu autor. O Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele veio nos ensinar como cumprir a lei de Deus. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Por que Jesus falava por parábolas? Porque os homens daquela época não estavam prontos para entendê-la. Então, ele tinha que contar em forma de histórias para poder aquilo continuar entre os homens. Porque antigamente não tinha rádio, televisão, então as histórias eram contadas para os grupos, né? E os espíritos superiores vêm cumprir o que o Cristo anunciou. O Espiritismo é obra do Cristo que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Se ele disse isso, está preparando o reino de Deus na terra, e nós ainda continuamos na rebeldia, é sinal que precisamos ainda sofrer corrigendas para podermos aprender. Mas se você falar, mas eu não faço nada, eu não faço maldade, mas hoje, então, se você pensa assim, pensa, não, eu tenho que entender, eu tenho essa doença. Por quê? Porque às vezes em encarnação passada, ou agora mesmo, eu atraí ela para mim. Então, nós temos que regenerar para que o reino de Deus esteja dentro de nós. O reino de Deus, ele não está aqui, ali, dentro do guarda-roupa, em lugar não, ele está dentro de nós, dentro do nosso coração. Nós construímos o reino de Deus com as nossas ações, separando dentro de nós o joio do trigo. A obra do Espírito de verdade. O Espírito de verdade disse: felizes os que houverem trabalho no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro motivo, senão a caridade. E complementa: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Entenderam? Então, a gente está vendo que mesmo que parece que as trevas estão vencendo, que a terra vai sossobrar, não. Nós temos que ver que tudo está no planejamento. Agora, depende de nós que esse planejamento para o bem, para o reino de Deus na terra, se complete, depende de nós. Então, vamos nos unir num só sentimento de amor, numa só bandeira à fraternidade, para que Jesus e os mentores amigos possam achar em nós tudo aquilo ou parte do que eles precisam para ajudar nessa obra de amor. Que Jesus nos abençoe.
Pedimos ao Pai, neste momento, que possa fluidificar as nossas águas. Esses mentores amigos que vão na casa de cada um de vocês, ajudando a cada um, indo nos hospitais, nos lares de todo o planeta, aonde a pessoa estiver, sozinha, acompanhada, com a família abandonada, não importa. Que neste momento todos possam ser ajudados com a ternura de Maria de Nazaré, segurando cada um em seu colo de amor, para que todos nós possamos nos fortalecer de esperança, de coragem, de luz, de saúde, de vitalidade, de vontade de viver e servir. E que esse mesmo Jesus, com esses mentores amigos, possam fluidificar a nossa água, ajudando a todos, não importa que seja a água do rio, a água da chuva, as lágrimas, a água, de qualquer maneira, possa estar fluidificada, curando muitas vezes as dores, as chagas, os sentimentos, tudo aquilo que está prejudicando a cada um. Jesus, em sua infinita misericórdia, te suplicamos, amado Mestre, que nesse instante o Senhor possa ajudar este planeta que hoje está chorando, que hoje está temendo um mal maior. Mas nós temos confiança, Jesus, no Senhor, que o bem, a luz e o amor e a bandeira fraterna irá tremular em todos os cantos desse planeta, fazendo com que o sol brilhe e a luz dourada possa ajudar a cada um de nós a recuperar aquilo que precisamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, e que assim seja. E que Jesus nos abençoe. E agora, gente, a espiritualidade está fazendo encarnar espíritos iguais a esses outros espíritos de arte, de literatura, de filosofia, de tudo que nós precisamos para poder regenerar a Terra e embelezar este planeta tão maravilhoso. Que Jesus sempre habite o nosso coração e que todas as nossas ações sejam pautadas no seu exemplo.